Fala Deus! Fala Rodrigão! Que bom, estamos juntos mais uma vez. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que é difícil. Difícil para mim, creio que seja difícil para você também. A chamada constância. Como é difícil manter a constância naquilo que temos que fazer, naquilo que nos propomos fazer. Eu quero afirmar que a constância é o ritmo dos diligentes. Pessoas diligentes e diligência tem a ver com pessoas valorosas, pessoas afiadas, pessoas que trazem um brilho, que produzem algo diferente. Isso é alguém diligente, né? Alguém que mantém o seu ritmo ali de maneira perfeita, precisa. Então a constância é o ritmo dos diligentes. Não tem como ser diligente sem manter uma constância. Agora, o que é constância? Eu disse, vou para o dicionário, porque há muitas palavras que nós usamos e às vezes desconhecemos o seu real significado. O dicionário diz que constância é que não para, que não tem interrupção, algo contínuo, incessante, ininterrupto, persistente. Olha a palavrinha que tem aparecido muito nos nossos vídeos aqui. Diferente de inconstante. O dicionário continua dizendo ainda, definindo a palavra constância, que não muda ou não varia, invariável. Diferente de inconstável ou variável, que acontece com frequência. Muitas vezes nós começamos uma dieta, né? Segunda-feira é o Dia Nacional da Dieta e não mantemos uma constância. Quarta-feira, quinta no máximo, já estamos saindo dela. Às vezes começamos uma atividade física, vamos aí bem por uma semana, 15 dias, compramos as roupas, todo ali, né? Os adereços para então fazermos aquela atividade. Mas passa um tempo, a gente começa a qualquer razão, qualquer coisa que acontece é motivo de nós desistirmos ou começarmos a falhar, não sermos constantes, né? Não sermos frequentes. Muitas vezes nós começamos um curso. Quantas pessoas já começaram um famoso, famigerado curso de inglês e não terminou? Né? Inúmeros cursos de inglês e não terminou. Quando nós fazemos isso com coisas, digamos assim, menos relevantes ou de menor prejuízo, tá bom, né? É importante que você termine os cursos que começou, é importante que você tenha uma boa alimentação, é importante que você faça atividade física. Mas digamos que você não faz isso. Quer dizer, não vai trazer grandes prejuízos para a sua vida. Talvez a longo prazo sim, mas a curto prazo não. O problema é quando nós não somos constantes com coisas de fato de extrema importância. Por exemplo, você assume um compromisso com um grupo, uma comunidade, uma igreja, e você não tem uma frequência, você não participa ativamente das atividades que aquele grupo traz. Isso gera prejuízos tanto para você quanto para o grupo. Quando você assume um compromisso, uma aliança com Deus e com uma pessoa, o seu cônjuge, de se casar e de se manter fiel até que a morte os separe, e por razões qualquer você, no meio do processo, interrompe, se separa, entra num processo de divórcio, ou seja, não mantenha constância naquele relacionamento. E talvez a pior de todas as coisas é quando nós não temos uma constância no nosso relacionamento com Deus. Quando nós somos inconstantes, quando nós não temos uma frequência no nosso relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus acontece de maneira esporádica, ou até há uma constância, mas ela é uma constância, se assim nós podemos dizer, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, ou quando tem uma atividade especial na igreja na qual você participa. Isso é muito difícil, né? Quando o seu relacionamento com Deus é pautado em tempos muito espaçados, quando você não tem uma constância no que diz respeito a um tempo de oração, a um tempo de leitura da palavra, onde você regularmente vai buscar o seu compromisso, o seu tempo ali com Deus,
onde você vai buscar ouvir a voz de Deus. Pessoas que são inconstantes em uma coisa, em duas ou em três, serão inconstantes em várias coisas, inclusive no seu relacionamento para com Deus. Talvez há uma área na sua vida que você elegeu e naquela área você não abre mão, mas aquela área ganhou uma proporção tão grande na sua vida que em todas as outras áreas você vive uma vida de inconstância, de não frequência, como o dicionário diz aqui, né? De não persistência, né? Você vive uma vida invariável, uma vida variável, ora está, ora não está, e isso é ruim para você, isso é ruim para as pessoas que estão ao seu redor, isso gera muita instabilidade, isso gera muita, com todo respeito, desconfiança. Será que podemos contar com essa pessoa? Há muitos anos atrás jogava futebol, não profissionalmente, essa diversão de final de semana que nós temos aí, que costumeiramente chamamos de pelada, né? E uma coisa que era ruim é quando você não sabia se podia contar com o indivíduo. Era no sábado, de repente o indivíduo não aparecia, a gente levava ali o time certinho, ele não aparecia, um time tinha que jogar com 1 a menos, 2 a menos, aliás 3 a menos, quando é 2 fica mais fácil, né? Mas isso é ruim. Então, ser inconstante é ruim para você, porque você não termina nada que começa e vai chegar uma hora que você vai começar a se sentir, mais uma vez, como eu disse aqui recente, um fracassado, um indivíduo que não consegue concluir as coisas. Isso é ruim. Ser inconstante é ruim para as pessoas que estão ao seu redor, porque elas não conseguem confiar plenamente em você, de que podem contar com você. Então, ser inconstante não é bom. Desenvolva uma vida de constância, principalmente uma vida de constância no relacionamento para com Deus. Provérbios, capítulo 28, 14, diz assim: como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Quem é feliz o homem, como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá em desgraça. Talvez você possa pensar, não, eu temo a Deus, sou constante em Deus. Quando você assume um compromisso com a igreja ou com uma comunidade de fé a qual você se reúne e não mantém essa constância, está faltando temor a Deus, porque a igreja é o corpo de Cristo, é a família de Deus e precisamos ter essa constância. Então, quando isso não acontece, falta um pouco de temor de Deus. Quando você assume um compromisso com a sua esposa ou com o seu marido e por qualquer razão você rompe, falta muito compromisso, porque você fez uma aliança com Deus, diante de Deus. Quando você não tem uma constância no seu relacionamento com Deus, também falta muito temor de Deus, porque precisamos buscar Deus todos os dias, diariamente. Sem Deus não podemos viver. E para finalizar, por que razões acontece essa inconstância? Eu elenquei aqui algumas razões. Primeiro, a inconstância às vezes acontece porque a gente assume compromissos, responsabilidades sem planejar, sem pensar ao certo se vamos conseguir cumprir aquilo ou não. Então, planeje, pense antes de assumir um compromisso, antes de empenhar a sua palavra. Outra razão pela qual acontece a inconstância, ou nós não somos constantes, que é a palavra do dia, é porque falta persistência. O fato de decidirmos fazer coisas certas, já dissemos isso aqui no canal, dizer coisas certas não quer dizer que será tudo as mil maravilhas, você não terá problemas, não. É impossível um dia que você não passe e não lide por algum problema. Por exemplo, não sei se você consegue ouvir, talvez o meu microfone é bom e ele está matando esse som aí. Hoje eu fiquei sem lugar para gravar e estou gravando em casa e nunca tem ninguém batendo em cima. E hoje tem alguém batendo em cima no apartamento de cima. Ou seja, não há situações livres de problema. Então, por conta dessa falta de lugar, eu vou deixar de manter a constância aqui no canal. Estou tentado a isso, mas não farei. Então, precisamos ser persistentes, resistentes. Essa é uma característica de alguém constante. E a última, e talvez a mais difícil de todas elas,
A inconstância muitas vezes aparece ou surge, ou nós não somos constantes por temor a Deus. E por isso, então, não cumprimos os compromissos que fizemos, não mantemos a constância, a regularidade diante daquilo que nós propusemos fazer, em especial aquilo que propusemos fazer diante de Deus. Então, a constância é o ritmo dos diligentes. Pessoas diligentes são pessoas de sucesso, pessoas que chegam lá. Pessoas constantes, principalmente constantes no temor do Senhor, são pessoas felizes, é o que Provérbios diz. São pessoas alegres, é o que Provérbios diz. E aqueles que endurecem o seu coração cairão em desgraça. Então seja constante, mantenha o ritmo, nem muito, nem menos, ande sempre adiante. Que Deus te abençoe durante esse dia e nos próximos dias que virão, e que você mantenha a constância de dia após dia estarmos juntos aqui nesse tempo. Que Deus te abençoe. Fala, Deus. Continua falando conosco.